No, 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 no. 6h01, iniciamos a edição de hoje destacando para você que Nicolás Maduro deve fazer a primeira aparição nesta segunda-feira em juízo no Tribunal de Nova York. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Tereza Morrone. O que antes era uma ameaça tornou-se um processo físico nos corredores da Justiça de Nova York. Nicolás Maduro enfrenta acusações gravíssimas na Justiça Federal dos Estados Unidos, concentradas no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan. O processo, cujas bases foram lançadas em 2020 e atualizadas recentemente, centra-se na acusação de que ele lidera o chamado Cartel dos Sóis. De acordo com o documento judicial, o ditador venezuelano responderá por conspiração para o narcoterrorismo, além de conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, pela posse e também conspiração do uso de metralhadoras e artefatos destrutivos contra o território americano. Além de Maduro, são réus a mulher dele, Cília Flores, também capturada pelos Estados Unidos, o ministro do Interior venezuelano Diosdado Cabello, o ex-ministro do Interior e da Justiça Ramon Rodrigues Chacín, o filho de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conhecido como Nicolásito, e Héctor Rustenford Guerreiro Flores, conhecido como Ninho Guerreiro, apontado como líder da organização criminosa Tren de Aragua, classificada como terrorista pelos Estados Unidos. Segundo os promotores, o chamado Cartel dos Sóis utilizou a estrutura do Estado venezuelano como uma empresa logística para o crime organizado, com apoio direto da cúpula militar. A captura de Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores em Caracas, que ocorreu na madrugada do último sábado, gerou uma onda de debates acadêmicos intensos. O professor de Relações Internacionais, Lier Pires Ferreira, faz duras críticas à forma como a captura foi conduzida. A sociedade venezuelana, assim como a sociedade brasileira, né, ela é muito partida entre lideranças antagônicas. Então você tem o apoio popular, né, Maduro tem apoio popular, né, assim como existe também uma forte rejeição de outros segmentos da sociedade venezuelana. A liderança de Maduro, né, é uma liderança que nós questionamos do ponto de vista da institucionalidade democrática. O governador Tarcísio, quando aponta a perspectiva de que uma ditadura não cai de uma noite para o dia, evidentemente ele tem razão, né? Mas também nós temos que fazer a crítica, né, de uma ação, né, ilegal, né, uma ação posta ao arrepio do direito internacional, uma ação que enseja, na verdade, ou resgata, na verdade, todo o histórico imperialista, né, das ações dos Estados Unidos sobre a América Latina, sobre a vida política dos países latino-americanos, e abre-se a perspectiva de que, inclusive, né, no Brasil, com as eleições de 2026, né, as tensões políticas sejam ainda mais latentes, né, digamos que as sensibilidades políticas sejam ainda mais latentes, com uma polarização talvez ainda mais forte em função desses acontecimentos que nós estamos acompanhando aqui nesse momento. O que nós podemos garantir agora é que uma das variáveis mais importantes, né, acerca daquele que vai, de alguma forma, assumir o poder na Venezuela, será sempre o apoio que terá ou não das Forças Armadas, das forças policiais e mesmo das milícias populares, né, que estão atuando no país e que, enfim, vão dar o tom, né, daquele que irá, de alguma forma, assumir o poder, ainda que pro tempore, ou seja, ainda que temporariamente, e sempre, né, sob os auspícios dos interesses norte-americanos, que serão materializados de uma forma ou de outra. A doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo, reflete como será o provável cenário do julgamento do ditador venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos têm competência para julgar o Maduro? Esse é o ponto crucial. Segundo ponto, a partir do momento que os Estados Unidos afirmam que têm competência, suponhamos que aqui a gente esteja dentro de um cenário claro que o Maduro fez com que houvesse uma insegurança para os Estados Unidos e os Estados Unidos exercessem sua competência. Quem irá defendê-lo?
quem irá defendê-lo possui, por assim dizer, uma independência funcional ou está sob pressão do Trump? Se estiver sob pressão do Trump, não vai haver uma legítima defesa, vamos colocar aqui, não legítima defesa, mas uma ampla defesa em contraditório justo para o Maduro. Aí vocês podem, quem está aqui nos assistindo pode questionar, mas o Maduro é um ditador, ele não precisa de defesa. Feliz ou infelizmente, dentro de um Estado democrático de direito, a gente precisa da ampla defesa em contraditório. Toda e qualquer pessoa tem direito à defesa. O que não pode ocorrer é justamente esse sentido de haver pressão do Trump. Será que ele poderia, falar sobre um crime de conspiração, uma perseguição contra ele? Porque, basicamente, quando a gente fala de uma estruturação do que veio a ser acusado do Tribunal de Nova York, que é justamente a idealização, uma facilitação para a entrada no narcotráfico, uma questão atrelada a desaparecimento forçado de pessoas, inclusive estadunidenses, dentro do território da Venezuela, foram desaparecidos desde setembro. Então, eu acho muito difícil ele falar que existe uma conspiração, porque foram fatos e atos que, de fato, ele cometeu. Agora, colocar a fala de Trump dentro desse bolo que vai ser alegado em uma denúncia por intermédio da Procuradoria dos Estados Unidos, aí sim a gente pode falar em perseguição. Eu não estou falando aqui que o Trump está errado, mas eu estou falando que talvez o Trump ele não tenha aparato e não tenha provas para imputar toda essa responsabilidade para o Maduro. Então, é melhor deixar a cargo da Procuradoria, que possui as provas e é muito difícil da defesa, se é que vai ter defesa, imputar essa questão de perseguição, de conspiração contra o seu governo, do que, de fato, colocar falas ao vento do Trump. Então, a gente precisa ter provas. Se tiver provas, eu acho impossível e descabido a defesa alegar que existe uma perseguição ou que existe uma conspiração contra o Maduro. De acordo com um funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a previsão é de que o ditador e sua esposa compareçam no Tribunal Federal de Manhattan nesta segunda-feira.